Atenção, tivemos um evento alarmante para as criptomoedas que aconteceu hoje. Ele fez o mercado americano cair forte. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia calmo. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Aconteceram coisas muito importantes hoje que precisam ser faladas. Se você é investidor de criptomoedas, você precisa ter noção do que está acontecendo. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Também vou estar aí comentando sobre essas notícias. Mas, pessoal, primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal do YouTube, no canal Criptográfico, não deixe de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário também aí embaixo. E, pessoal, se vocês querem receber notícias em primeira mão, vocês querem saber do que está acontecendo de relevante no mercado, não deixem de seguir o nosso canal do Telegram, é gratuito, vai estar no primeiro link fixado aí, no primeiro comentário desse vídeo, você vai encontrar o link para participar e acompanhar as notícias em primeira mão do nosso canal do Telegram. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, pessoal, comentar sobre o que aconteceu hoje. Em termos de gráfico, pessoal, a gente teve um dia aí até calmo, tá? Apesar aí de ter sido um dia bastante conturbado para o mercado americano, o Bitcoin ele acabou fechando aí um dia sem um movimento muito grande. Ele fechou em queda, mas uma queda de 0,5%, que não é nada para o Bitcoin, que a gente conhece, que a gente sabe que ele é muito volátil, ele faz facilmente movimentos maiores, tá? Ainda mais que hoje a gente teve uma queda de mais de 1% nas bolsas americanas, no S&P 500, o que, em tese, era para impactar mais o Bitcoin, mas por enquanto não tem impactado, tá? Fato é, pessoal, que em termos de análise gráfica, tá? Nos tempos gráficos menores aqui, gráfico de uma hora, né? Para a gente tentar achar um padrão para as próximas horas, o que pode acontecer com o Bitcoin, ainda não temos um padrão definido aqui no gráfico de uma hora, mas a gente vai ter, e isso vai depender de para onde o Bitcoin vai romper. Se o Bitcoin romper a região dos $86.200, ele vai formar aqui um topinho duplo no gráfico de uma hora, e o alvo desse topo duplo vai estar lá na região dos 84 mil, tá? Mas atenção, ainda não tivemos rompimento. O Bitcoin agora está em 87.200, ele tem que romper ali os 86.300 ali para a gente poder falar em topo duplo, tá? Isso ainda não aconteceu. Outra coisa que pode acontecer aqui também, que ainda não está confirmado, é uma possível bandeira de alta, mas para acontecer isso, a gente precisa que o Bitcoin rompa para cima o último topo, que está na região dos $88.300, coisa que também não aconteceu até agora, tá? Então, a gente segue aí aguardando para ver o que o Bitcoin vai fazer. Ele tem esses dois pontos decisivos, ou a região ali dos 83.600, ou a região ali dos 88.300, tá? Aliás, é a região dos 86.300, tá? Região dos 83.300 ou 88.300. Então a gente tem esses dois pontos. Se romper para cima aqui, pessoal, a região dos 88.300 e formar ali uma bandeira de alta, aí a gente vai ter alvos bem mais acima para o Bitcoin. Teríamos alvos ali na região dos 93.500, mas atenção, pessoal, porque quando a gente vai para os tempos gráficos maiores, a gente tem um probleminha aí para o Bitcoin ir até os 93 aqui, como poderia acontecer se ele vier a formar a bandeira de alta, tá? Porque se a gente olhar ali os tempos gráficos maiores, a gente vê que, infelizmente, nós temos aí a gente tem aqui, pessoal, uma linha de tendência de baixa que tem segurado o Bitcoin desde o dia 20 de janeiro, que ela não está deixando o Bitcoin entrar em tendência de alta e está mantendo a desvalorização do Bitcoin, tá? Então a gente tem um grande problema para o Bitcoin nesse momento, que é que o gráfico está indicando que a tendência dele é de topos e fundos cada vez mais baixos. Existe um risco muito maior, de acordo com a análise gráfica, dele continuar aqui a tendência de baixa e cair aí, talvez até para a região abaixo dos 75 mil, do que dele romper, tá? Se ele romper aqui essa linha de tendência de baixa, aí a gente vai estar saindo de uma linha que não está deixando o Bitcoin subir desde janeiro, tá? Seria algo maravilhoso, tá? Mas por enquanto a gente ainda não teve esse sinal na análise gráfica, então a gente deve observar isso. Por isso que eu não estou tão confiante no cenário daquela bandeirinha de alta, tá? E lembrando que aqui nos tempos gráficos maiores a gente tem um topo duplo, né, gigantesco, que se formou ali entre 10 de novembro e 27 de fevereiro no gráfico do Bitcoin. Se a gente olhar aqui, pessoal, o topo duplo que a gente tem aqui, ele teria alvo aí na região ali entre 74 e 73 mil dólares, por aí, tá? Então, o gráfico está dizendo que a gente ainda tem espaço para cair mais, não dá para saber exatamente quando que vai ser, que ele vai bater esse alvo, mas a gente sabe que se nos próximos dias a gente tiver aí um movimento, acho que eu projetei errado aqui, tá?
esse alvo aqui está projetado errado, mas se a gente tiver aí esse movimento de queda nos próximos dias, a gente pode ver o Bitcoin cair um pouco mais. Aí é o que o gráfico está dizendo, o gráfico está mais para queda do que para alta. E falando em mais para queda do que para alta, pessoal, hoje a gente teve um dia de queda relativamente forte no mercado americano, nas bolsas americanas. O SP500, meus amigos, teve aí um dia com mais de 1% de queda, que não é pouca coisa para o SP500. A gente está falando do índice que representa as 500 maiores empresas em valor de mercado dos Estados Unidos, que é o maior mercado acionário do mundo, tá? Então isso chama atenção, né? Isso mostra que houve uma aversão a risco hoje. E, pessoal, o primeiro motivo, tá? A gente vê que essa queda ela começou ali por volta das 10 horas da manhã, tá? A partir dali o mercado americano começou a cair aqui. E o que está por trás disso aí, pessoal, são as falas do Khashoggi, tá? Para quem não sabe, o Khashoggi é o presidente do Federal Reserve de Minneapolis. Ele afirmou nessa quarta-feira, dia 26, que não tem certeza dos efeitos das tarifas do presidente Trump. E, meus amigos, ele falou algo aí que assustou bastante os mercados, tá? Que os juros podem ser mantidos por muito mais tempo sem queda nos juros. Ele chegou a falar, pessoal, que cortes de juros só em 1 ou 2 anos, tá? Isso aí frustrou muito o mercado, já que o mercado está precificando e espera pelo menos 2 cortes de juros para o ano de 2025. Então, para esse ano, o mercado espera 2 cortes. Ele falou, olha, só daqui a 1 ou 2 anos, talvez no ano que vem, talvez nem no ano que vem. Tá? Foi mais ou menos o que ele falou. Ele disse lá que essas políticas de guerra comercial, aí, elas podem ter esse impacto aí negativo. Tá? A gente teve também ele falando algumas coisas sobre o controle da inflação. Tá? Segundo ele, a gente ainda tem um mercado de trabalho bastante forte, tá? E o mercado interpretou isso como uma fala meio hawkish, tá? Que o mercado de trabalho está forte, né? Que ele entende que o desemprego está baixo, então eles ainda têm espaço para trabalharem com juros altos por mais tempo para tentar baixar a inflação, o que é péssimo para os ativos de risco, para as criptomoedas, para as ações americanas, que já estão sofrendo bastante aí com os temores da guerra comercial de Donald Trump. E por falar nele, pessoal, hoje saiu uma notícia de que o Trump lançou mais uma tarifa. Pois é, no domingo ele deu aí tá fazendo o famoso morde a sopra, né? No domingo ele falou ali que haveria flexibilidade nas tarifas que vão ser impostas a partir do dia 2 de abril, né, daqui a uma semana. Aí hoje ele me vem e fala que... na verdade ele não falou só, pessoal. Ele assinou um decreto, isso saiu na Bloomberg, tá? Não sou eu que estou dizendo. Saiu na Bloomberg que ele assinou um decreto, uma ordem executiva para impor tarifa de 25% sobre as importações de automóveis de qualquer país do mundo, tá? De todos os países, ou seja, basicamente no domingo ele falou que as tarifas iam ser flexíveis e hoje ele taxou a indústria automotiva de todos os países do mundo, ele simplesmente taxou todos os países do mundo, no caso que exportam automóveis, tá? Ele taxou os automóveis. Então isso assim, pessoal, Tainan, isso é bom ou ruim? Pessoal, isso tende a gerar inflação, isso não é algo bom, tá? Alguém pode falar, mas está levando a indústria para os Estados Unidos de volta. Pessoal, a gente sabe muito bem como que funciona isso aqui no Brasil, tá? O Brasil, ele sempre, não estou falando de um governo ou outro, o Brasil sempre teve essa política de taxar importações, principalmente de carros, para proteger o mercado nacional. Resultado, nós temos carros caros, tá? Os Estados Unidos, eles importam muitos carros aí, principalmente do México, Japão, né, Alemanha, país aí que tem muita tecnologia, que tem muita experiência na fabricação de carro, que tem custos mais baixos que os Estados Unidos. Isso aí é uma das coisas que faz com que os Estados Unidos tenham carros aí relativamente acessíveis para a população e com um bom nível de tecnologia, com um bom nível de competição. Quando ele faz isso, ele encarece os carros estrangeiros e isso vai fazer com que os carros fabricados nos Estados Unidos fiquem mais competitivos, talvez, no mercado, mas eles não vão abaixar o preço por causa disso, tá? É o que eu falei, é o que a gente vê no Brasil. Os carros aqui são extremamente caros, porque é muito caro. A gente sabe que em outros países os carros eles têm um custo de produção às vezes menor, mas a gente não importa eles com muitos impostos a ponto que fica quase inviável aí para
ter uma importação e você acaba dependendo do produto nacional e ficando refém de algumas poucas montadoras que estão instaladas no país, dependente de um oligopólio, né? Então, ele acaba diminuindo a concorrência e na economia, né? Aí eu estou mudando de assunto, mas falando da economia, tá? Como que isso pode afetar o Bitcoin? Isso pode gerar inflação, porque o preço de carros subindo nos Estados Unidos gera inflação também, tá? Porque carros, pessoal, não são usados, não são só para passeio, né, tá? As pessoas usam carros para trabalhar, né, para ir e voltar do trabalho, para se locomover no dia a dia, para entregar coisas, né? A gente tem aqui os entregadores de delivery, entregador do Mercado Livre, esse pessoal todo aqui no Brasil, por exemplo, que eles dependem de carro. Então, quando você tem um aumento nos preços dos carros novos, isso geralmente leva a um aumento também dos preços dos carros usados, já que os carros novos ficam mais caros e as pessoas não tendo dinheiro para comprar carros novos vão atrás dos carros usados. Aquele cara que compraria um carro novo agora não vai mais comprar, ele vai comprar um carro usado. Isso faz a demanda por carro usado crescer muito. A oferta de carro usado ela não cresce, praticamente não cresce, ela vai diminuindo, né? E o preço dos carros usados sobe. Então você acaba tendo um aumento generalizado de preços, uma perda de poder de compra por parte dos consumidores, tá? E, segundo ele, essas tarifas vão entrar em vigor daqui a uma semana, no dia 2 de abril, tá? Tainan, vão entrar? Pessoal, vamos ver, tá? Porque, igual eu falei com vocês, pessoal, o Trump ele é totalmente imprevisível, tá? Ele cada hora fala uma coisa, ele já colocou tarifa no México, no Canadá e tirou, aí chega no dia dessa tarifa entrar em vigor, ele vai lá e tira, aí passa uns dias depois ele fala que vai colocar de novo, depois ele fala que vai tirar, enfim, ele não sabe muito bem o que ele quer, a impressão que eu tenho pelo menos é essa, tá? Porque isso que ele tá fazendo, alguém pode falar, é um bom negociador, mas isso é ruim pro mercado, o mercado financeiro não gosta disso, ele pode acabar provocando aí uma realização muito forte ao longo desse ano nas bolsas americanas que já estão sofrendo aí desde que ele chegou com essas políticas aí de terapia de choque, tá? E se a gente tiver como efeito dessas políticas do Donald Trump lá nos Estados Unidos inflação, o Fed vai ter que manter os juros mais altos, como o Khashayari falou hoje, e, consequentemente, a gente vai ter aí também a criptomoedas e ações aí tendo um período bem difícil, tá? Esses foram os eventos de hoje, tá? Amanhã a gente vai ter eventos importantes às 9h30 da manhã. A gente vai ter revisão do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. Essa é a última revisão, então essa é meio que mais importante do que as anteriores. Tá? Esse dado é importante, o mercado vai estar atento aí no deflator do PIB e outras métricas aí que indiquem recessão ou não. Às 9h30 a gente também vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego, mas como eu disse nos últimos dias, o dado mais importante da semana é o que a gente vai ter ali na sexta-feira, núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir o que ele vai fazer com as taxas de juros dos Estados Unidos. Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, a gente tem aí o long short ratio voltando a ficar positivo, tá? Então a gente tem aí um pouco mais de pessoas apostando na alta do que na queda, mas não aí uma quantidade muito forte, tá? Não temos um long short ratio alto. Pelo contrário, tá? Isso aqui está sinalizando aí uma certa indecisão do mercado, principalmente porque o Open Interest voltou a cair, voltou para 70 hoje, pessoal, na Binance, tá? Open Interest está muito baixo, isso significa que o pessoal não está abrindo novas posições, pelo contrário, o pessoal está fechando posições, né? O pessoal está sem saber o que faz aí com esses últimos eventos, e o resultado disso é que a gente vê as criptomoedas aí meio que paradas, né? A gente vê essa lateralização aí nos mercados, mas muito cuidado, porque uma grande armadilha pode estar se formando aqui para os investidores, tá? Nos últimos dias o Bitcoin pegou a liquidez que está acima e agora a gente está acumulando aqui, segundo o Liquidation Rich Map da plataforma HighBlock, bastante liquidez abaixo, e segundo essa plataforma a gente tem mais liquidez abaixo do que acima, para ser mais específico lá na região dos 82.700. Então eu vejo aí um grande risco de nos próximos dias, em qualquer oportunidade, qualquer susto que o Trump der no mercado, o Bitcoin buscar de novo a região dos 82.800 dólares, tá? Tainan, que dia, que horas? Não dá para saber exatamente que dia, que horas, tá? Mas uma sugestão, se na sexta-feira a gente tiver o dado de inflação do núcleo do índice de preços PCI acima do esperado, podem saber que seria uma bela oportunidade para as baleias de tentarem jogar o Bitcoin lá na região dos 82.700 e tomar o dinheiro daquele pessoal que está apostando na alta nos últimos dias, tá? Em termos de eventos, pessoal, importantes aí no mercado, em termos de
principais criptomoedas, tá? Hoje a gente teve um dia aí de leve alta da dominância do Bitcoin, né? Mas ela continua ali dentro daquilo que pode vir a ser um triângulo ascendente se rompido para cima, tá? Ainda não tivemos o rompimento, mas fique de olho, porque se passar acima dos 62, começa a ficar bastante perigoso para as altcoins, tá? Ethereum, pessoal, teve um dia aí meio que parado, ela não conseguiu descaracterizar até agora aquele topo duplo com alvo na região dos $1.100, então para as próximas semanas aí, ou talvez até dias, a gente ainda pode ver a Ethereum buscando os $1.100, tá? Esse é o alvo que o gráfico está acusando. Solana, meus amigos, o gráfico da Solana aí devolveu a alta de ontem, infelizmente, tá aí. Eu não sei se ela vai buscar esse alvo desse fundo duplo aqui não, viu? O que eu tô vendo aqui é que nos tempos gráficos menores, agora a Solana acabou formando aqui um padrão conhecido como topo duplo, que normalmente reverte a tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Se a gente pegar aqui, né, e fizer uma projeção para saber até onde a Solana pode cair após romper esse padrão, a gente tem alvo para a Solana lá no 131, agora ela está em 138, tá? Não seria aí um movimento grande, mas o gráfico está dizendo que ela pode cair mais um pouco. ADA Cardano, meus amigos, segue andando de lado nos últimos dias, não conseguiu invalidar aquele topo duplo com alvo lá em 55 centavos de dólares. Binance Coin, meus amigos, parecia estar formando um triângulo ascendente nos últimos dias, mas infelizmente acabou rompendo para baixo e não conseguiu aí manter a formação, tá? Então Binance Coin aí voltou para a lateralização, não consigo ver um padrão novo. Infelizmente, pessoal, tá muito difícil aí o gráfico nos últimos dias, tá? O mercado tá bastante instável. XRP, tá? Não consigo ver um padrão aqui muito bem definido. A gente pode forçar a barra aqui e falar que ela rompeu um topo duplo, né? Esse topo duplo tá quase com o tamanho aí do movimento prévio inteiro, né? Não é muito legal quando acontece esse tipo de coisa, mas se a gente fizer aqui uma projeção de preço, a gente diria que ela poderia cair até a região dos $2,23, tá? Então, movimento pequeno aí. Dogecoin tem subido nos últimos dias, já bateu o alvo daquela bandeirinha de alta e agora, por enquanto, a gente não tem aí padrões novos indicando movimento de alta, tá? Hoje a Dogecoin corrigiu um pouco e muito cuidado porque ela está em uma região aqui de resistência, tá? Não, se você está pensando em comprar, pense duas vezes, porque comprar em região de resistência costuma ser perigoso. Tron, meus amigos, Tron parecia estar formando um topinho duplo e agora já fez o contrário, né? Ela acabou revertendo aqui, tá? Tron aí, com certeza alguma notícia aí relacionada ao Justin Sun, alguma coisa aí de anúncios aí, que eles falaram que iriam fazer mais anúncios essa semana, né? De coisas grandes e tal. O alvo para Tron é ali na região dos 0,2339, já está quase lá no alvo, tá? Gráfico da TOM, meus amigos, o gráfico da TOM, ele, na minha visão, está aí, eu não sei dizer, tá? Eu não consigo ver um padrão aqui, para mim ele está andando de lado, tá? AVAX, meus amigos, a AVAX subiu muito nos últimos dias, mas ela chegou aqui numa região de resistência, tá? Então, se você está querendo comprar a AVAX, muito cuidado, que ela bateu na resistência e ela começou a corrigir hoje, tá? A gente não costuma comprar em região de resistência porque ela pode ser uma barreira e pode jogar o preço para baixo, tá? AVE, meus amigos, bateu o alvo daquele triângulo descendente de ontem, ela quase que invalidou ele, mas já bateu, agora não temos aí padrões novos para AVE, tá? Era um triângulo descendente pequeno, né? Não era algo muito chamativo. A Pendle aí tá parada também, tá sem padrões gráficos, sem grandes novidades. Outra moeda importante, pessoal, Sui, tá? Sui tá começando a dar as caras aqui, parece que ela está descaracterizando aquele triângulo descendente, até que enfim, pessoal. Mas eu acho que depende muito mais do Bitcoin do que da Sui por si só, tá? Ela tá subindo aí, mas não vejo aqui padrões muito sólidos aí, confiáveis para montar aí uma posição nela agora, tá? NIR, pessoal, também subiu hoje, mas ela não conseguiu ainda descaracterizar aquele topo duplo com alvo na região dos 95 centavos de dólares, tá? Então, muito cuidado, porque a maioria das altcoins, elas ainda estão dando sinais, principalmente a Ethereum, que é a rainha das altcoins, estão dando sinais aí de que a gente ainda pode ter um pouco mais de queda, tá? Então, essa é a situação que eu vejo, sem link aqui, sem novidades no gráfico por enquanto. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.